Olá, hoje é quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Polícia Federal conclui que Bolsonaro cometeu crime ao vazar investigação. Produção industrial brasileira fecha 2021 com expansão de 3,9%. Sobe para 27 o número de mortos devido às chuvas em São Paulo. Mesmo sem colher o depoimento de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal concluiu que o presidente cometeu crime ao vazar informações de uma investigação. O inquérito apurava o vazamento de informações sigilosas de uma investigação da Polícia Federal sobre uma tentativa de ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Bolsonaro divulgou documentos da investigação durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais em agosto de 2021, a fim de reforçar acusações de que as urnas eletrônicas são vulneráveis e de que houve fraude nas eleições presidenciais de 2018. No relatório final sobre o inquérito, a delegada federal Denise Ribeiro afirma que o conteúdo sigiloso da investigação sobre o ataque aos sistemas do TSE foi divulgado com o propósito de difundir informações sabidamente falsas com repercussões danosas para a administração pública. Em novembro de 2019, o TSE informou que o ataque hacker obteve acesso apenas a informações antigas e desatualizadas do seu banco de dados e não apresentou risco às eleições. A delegada explicou que não pediu o indiciamento de Bolsonaro em razão do foro privilegiado, já que há um entendimento de que presidentes só podem ser indiciados com aval do Superior Tribunal Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deverá agora encaminhar a conclusão do inquérito à Procuradoria-Geral da República, que deve decidir se abre ou não uma ação penal contra o presidente. Com um crescimento de quase 3% no mês de dezembro, a produção industrial brasileira fechou 2021 com um saldo positivo de 3,9%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi a primeira vez que a indústria brasileira registrou crescimento depois de 2 anos seguidos de resultados negativos. Segundo o IBGE, um dos principais fatores para o resultado foi o saldo de mais de 12% na produção de veículos. Mesmo assim, o setor ainda está quase 1% abaixo dos índices pré-pandemia de coronavírus, que começou oficialmente em março de 2020. O mais recente recorde positivo registrado pela indústria brasileira em um único mês ocorreu em maio de 2011, com mais de 17% de crescimento. Subiu para 27 o número de mortes devido às chuvas que atingem o estado de São Paulo desde o final de semana. Os corpos de mais 3 vítimas foram localizados pelas equipes de resgate nesta quarta-feira. De um total de 27 mortos, ao menos 12 são menores de idade, sendo 8 crianças e 4 adolescentes. Os temporais dos últimos dias em São Paulo também causaram diversos estragos, como alagamentos, deslizamentos de terra e enchentes em ao menos 13 municípios, tanto na Grande São Paulo quanto no interior do estado. Devido à crise na Ucrânia, o presidente americano Joe Biden disse que vai enviar milhares de soldados para o leste europeu. O plano dos Estados Unidos é enviar cerca de 2.000 militares para a Polônia e a Alemanha, enquanto outros 1.000 soldados hoje baseados na Alemanha serão deslocados para a Romênia. Os militares americanos deslocados para a Polônia ficarão de prontidão, embora o porta-voz do Pentágono, John Kirby, deixou claro que os soldados não devem lutar na Ucrânia. Analistas dizem que o movimento pode ser considerado meramente simbólico, uma vez que os Estados Unidos dispõem atualmente de mais de 60.000 soldados na Europa. O anúncio ocorreu depois que documentos vazados revelaram que os Estados Unidos estão dispostos a manter as conversas com a Rússia sobre armamentos. Por outro lado, a Rússia já teria mobilizado mais de 130.000 soldados na fronteira com a Ucrânia, além de equipamentos bélicos e suprimentos. A Rússia nega a intenção de invadir a Ucrânia, mas segue emitindo exigências contra o que considera ameaças feitas pela OTAN, comandada pelos Estados Unidos. Em meio à crise, a Rússia também anunciou que, caso invada a Ucrânia, deve receber apoio da China em um eventual conflito com o Ocidente. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.